This call is now being recorded. Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical da Gilead Bela Vista. Hoje estamos com a nossa aula de número 13, certo? Os aspectos básicos de ajudar as pessoas. Nós estamos estudando o nosso segundo livro, né, na nossa EBD desse ano. O livro estudado agora é Ajudando Uns aos Outros pelo Aconselhamento, Gary Collins. Nós estamos agora no capítulo 2, tá certo? Então, nós estamos agora nesse capítulo de número 2, nós vamos estudar alguns princípios básicos. Diferente do outro livro, sobre aconselhamento bíblico e implicações práticas, esse ele é mais prático, ele é mais direto, como vocês vão perceber, tá certo? Então, vamos lá. O autor, ele faz algumas perguntas que inquietaram ele durante a formação dele e durante vamos dizer assim, após a formação dele como um trabalho, certo? E aí a gente vai discutir essas perguntas, ele vai dar alguns princípios daquilo que ele estudou durante anos, tá certo? E, por fim, vai fazer algumas colocações bem práticas. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor, que nessa manhã o Senhor nos ajude, Pai, a sermos conforme a imagem do Teu Filho, que ao falarmos a outras pessoas, orientarmos outras pessoas, encorajarmos ou exortarmos outras pessoas, nós façamos como Cristo faria. Que assim o Teu Espírito nos ajude, Senhor, e que busquemos, Pai, também sermos cheios do Teu Espírito, para seguirmos conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos lá, prosseguindo. Então, como eu disse, o autor ele começa com algumas perguntas que inquietaram ele quando ele já estava no doutorado. Para quem não conhece o autor, Gary Collins, ele é formado em psicologia, tem mestrado, doutorado, e é um cristão temente ao Senhor, mas que tinha essas dúvidas. Se para nós, hoje, já tem uma literatura, imagina a época em que ele começou a se formar, não havia autores, livros, pessoas que discutiam essa questão, com a relação da Bíblia com a psicologia, do aconselhamento, orientar diante de problemas psicológicos. Não havia pouca literatura sobre o assunto. Ainda mais quando as pessoas se voltavam para a psicologia secular, abandonavam a escritura, não usavam mais. Bem, e que perguntas eram estas que atormentavam, vamos dizer assim, o Gary Collins? Uma das primeiras o que seria um ajudador cristão? Ou qual o diferencial dos não crentes? Por exemplo, ele se formou em psicologia, estava lá ajudando as pessoas, ele trabalhou numa instituição de educação, mas o trabalho dele não era ensinar, era como se fosse tipo um conselheiro, alguém ali como na escola, às vezes dividida essa função com o coordenador, em que tem aquele aluno problemático, ele vai lá aconselhar. Na universidade, também tinha essa função, ele exercia essa função. E ele levantava a seguinte questão: qual é a minha diferença como cristão? Qual é o meu diferencial como cristão na hora que eu vou orientar alguém? Está tendo alguma diferença do não crente? Se eu considerar a Bíblia como relevante, como isso vai influenciar o modo de eu aplicar, de eu orientar alguém, de eu encorajar alguém, de eu exortar alguém? Outra pergunta que ele fazia era, ok, eu vou usar a Bíblia, eu sei como cristão deve ser diferente, mas que abordagem eu devo usar? Existe uma abordagem bíblica? Existe uma abordagem que leva em consideração as várias personalidades, o caráter das pessoas, os diversos problemas? Era outra pergunta que inquietava o nosso autor, Gary Collins. Outra pergunta que ele levantava é, será que nós devemos, como cristãos, rejeitar todas as terapias, mesmo que elas demonstrem eficácia, elas deram resultado, ajudaram pessoas a se recuperar, a saírem da situação onde elas estavam? Será que nós devemos rejeitar? Né? E aí nós vimos no outro autor, o outro autor considera que sim. O Gary Collins ele pensa um pouquinho diferente, ele pensa que não, mas que nós devemos avaliar de acordo com o que a Escritura diz, certo? Mas não desconsiderar, porque
não necessariamente vem direto da Escritura, mas sabemos que, independente de crentes ou não, todos são imagem e semelhança de Deus. E como dizia o Francis Schaeffer, cada pessoa tem os momentos de verdade em que concorda com a Escritura, mas porque ele não tem a revelação de Deus, do Evangelho, mais precisamente, ele vai criar umas distorções, umas mentiras, os ensinos misturados, né? Então, por exemplo, Freud tem os momentos de verdade? Sim. Aquelas outras escolas da psicologia que nós vimos nas primeiras aulas, tem momentos de verdade. Então, a gente não pode desprezar totalmente, tá bom? Então, existe uma única abordagem totalmente bíblica e cristã para o aconselhamento? Então, são várias dessas perguntas que inquietaram o Gary Collins até depois da sua formação. Olha, ele já tinha doutorado e ele levantava essas questões, certo? E ele percebia que ele não se sentia competente, mas não quer dizer competente na psicologia secular. Como cristão, como vou fazer a diferença? Então, e aí ele levanta o seguinte dilema: eu estou numa instituição, né, em que eu sou crente, mas a instituição não é cristã, ela não é confessional. E aí eu sei que eu preciso falar do evangelho, eu sei que o evangelho é a resposta para a necessidade, por exemplo, desses jovens, né, de trabalhar na universidade, mas eu poderia perder meu emprego, poderia ser acusado de estar usando meu cargo para desviar a função, usar como meu evangelístico e tudo mais. E aí ele vai mostrar um pouco, então é uma nota um pouco autobiográfica, ou seja, ele fala um pouco da vida dele, sobre os desafios que ele enfrentou e como ele dá umas orientações para a gente aqui essa manhã no seu livro. Tem um outro livro dele, mais completo, que é o Aconselhamento Cristão para o século XXI, se eu não me engano, século XX e XXI. Então é um livro mais completo, mais denso, e eu escolhi o livro mais simples, mais objetivo dele. Bem, ele começa falando que existe a prioridade da ajuda às pessoas. Temos uma prioridade, ajudar as pessoas. Ele, como profissional e como cristão, deveria ajudar outras pessoas, orientar outras pessoas. E aí ele começa a falar um pouco da experiência de vida dele, em que ele dizia assim, a universidade, os alunos, todos pareciam estar satisfeitos com ele. Ah, ele é um bom profissional. Ah, ele está ajudando muitas pessoas. E ele era muito elogiado na instituição onde ele estava. Mas ele levantava a seguinte questão: eu não estou satisfeito comigo, porque como cristão, eu sei que eu deveria ser diferente. Eu sei que eu deveria fazer algo a mais, algo melhor. Ele tinha essa inquietação. Então, na instituição onde ele estava, ele sai da instituição, dessa área do aconselhamento, e vai ensinar em outra. Ou seja, ele se torna professor, certo? Só que as dúvidas permaneceram. Mas, como ele não conseguia viver com elas, ele, não, vou ser professor, porque aí eu só passo conteúdo e tal, eu não entro tanto em conflito. Ele tentou meio que fugir desse questionamento. E aí, foi aí que ele conheceu, gente, um autor que vocês precisam conhecer, que eu conheci, né, através dos livros, que é o autor chamado Paul Tournier. O Paul Tournier, ele foi um dos primeiros, certo? Claro, junto com Jay Adams, só que, apesar de abordagens diferentes, a levar em consideração a Bíblia no aconselhamento. O Paul Tournier é um teólogo, psicólogo suíço, certo? Ele tem alguns livros publicados pela editora Ultimato, no Brasil, em português. O principal é Culpa e Graça, um livro muito bom, mas ele tem outros também, e muitos outros que nunca não foram publicados em português. Mas ele estudou psicologia, estudou aquelas várias abordagens que a gente viu nas aulas passadas, mas ele foi um dos primeiros, né, vamos dizer assim, no último século, a retomar o lugar da Bíblia, do ensino cristão, dos valores bíblicos, para ajudar as pessoas em seus problemas, certo? Já o Jay Adams, ele tem uma visão um pouco, tem que ser mais a Bíblia, ou somente a Bíblia. O Paul Tournier tem essa visão mais integracionista, de integrar a Bíblia às psicologias modernas naquilo que elas podem concordar. E aí o Gary Collins diz que isso foi um impacto para ele, porque ele nunca tinha visto ninguém trabalhar a psicologia a partir também de orientações de uma abordagem bíblica.
Isso foi transformador na vida dele. Então, ele aí, através do Paul Tournier, ele conheceu o potencial do aconselhamento cristão. Não, ele é como se fosse assim, na psicologia usa as técnicas, na igreja é a Bíblia, mas onde é que as coisas se integram? Eu sou um cristão, eu sou um psicólogo, mas eu sou um cristão. Como a Bíblia pode ajudar as pessoas? E como eu posso orientar de acordo com a Escritura? E aí o Paul Tournier, que é esse autor fenomenal, certo? Ele mesmo faz vários elogios ao Paul Tournier no seu livro aqui, que eu não vou comentar, mas em resumo ele vai dizer que é um grande homem de Deus e que foi um conselheiro que ajudou muitas pessoas, um conselheiro eficaz e bíblico, certo? Ele também vai falar que o Paul Tournier nunca propôs um sistema. Você diz assim, qual é o sistema do Paul Tournier? Assim, assim, assim. Não. Ele tinha uma abordagem bíblica. Ele nunca desenvolve um sistema, mas ele sempre está por trás do que ele está falando, do que ele está pensando, é a Bíblia, a Escritura. Por exemplo, o próprio título do livro, Culpa e Graça, é uma reflexão dele sobre a culpa, que é um dos temas principais da psicologia em geral, mas principalmente da psicologia do Freud, que é um dos pais da psicologia moderna, mas ele vai tratar isso de maneira bíblica. Como é que a Bíblia trata da culpa? E como é que a graça de Deus responde a esses problemas sobre culpa, sobre se sentir mal consigo mesmo, com seus efeitos e assim por diante. O autor também vai falar, então, o Gary Collins foi muito influenciado por Paul Tournier, mas ele também vai falar que outros escritores escreveram sobre a Bíblia e a psicologia, o próprio Jay Adams, os outros autores que nós vimos, o John Bubler, existem muitos autores, certo? Com abordagens diferentes, mas todos que têm como pano de fundo a escritura. E você pode se perguntar, como é que isso é possível? Várias pessoas têm abordagens diferentes sobre a mesma coisa, sobre a Bíblia. E aí o autor vai resumir dizendo assim, que todos nós seres humanos somos falhos, né? A Bíblia não contém falhas, mas os sistemas humanos são falhos, e que também todos esses que são tementes ao Senhor, se é o Paul Tournier, se é o Jay Adams, seja o Gary Collins ou quem seja, nós devemos aprender com eles. Devemos aprender cada abordagem, cada teoria e ver naquilo que for útil para a obra do Senhor. Então, não vou estudar o Freud. Não, estude. Sim, claro, se você fizer, né, um curso de psicologia. Não vou estudar o fulano. Não, estude. E retenha, como a orientação do apóstolo Paulo, aquilo que for bom. Né? Retenha aquilo que for bom do autor. É por isso que é muito importante que nós, como cristãos, conheçamos a Bíblia. Muitas das vezes, você não precisa conhecer todas as teorias da sociologia, da psicologia, da filosofia, da história. Você não precisa conhecer todos. Você não é obrigado a saber todas essas coisas. Mas como cristão evangélico, nós precisamos conhecer a Bíblia. E eu louvo a Deus pela maturidade dos cristãos da nossa igreja, que mesmo que você não conheça, às vezes tu fala da teoria A ou B, eu não conheço. Mas se você conhecer a Bíblia, você vai, quando alguém te falar alguma coisa daquela teoria, você vai dizer assim, rapaz, isso aí tá meio estranho, isso aí tá meio errado. Mas com o que você está comparando? Com a Escritura, certo? Então, por isso que é muito importante conhecer o que? A Bíblia. E aí você vai ter aquela sensibilidade para perceber quando alguma coisa está muito estranha ali, tem alguma coisa ali, algo errado que não está certo, como o pessoal diz aí popularmente, né, na cultura dos memes na internet. Então, eu louvo a Deus pela maturidade da nossa igreja, dos irmãos conhecerem a Escritura. Independente de conhecer essas teorias, também não é obrigatório. Imagine conhecer, ter que aprender tudo isso para ser cristão. Não, você tem que conhecer a Bíblia. E aí você vai aprender a distinguir a verdade da mentira. Certo? Então, vamos lá. Então, o autor ele conclui esse tópico dizendo, independente da abordagem, podemos aprender com todos, principalmente esses autores que são cristãos. Se é uma abordagem somente a Bíblia, aqueles cristãos dizem assim, não vou usar nenhuma técnica, é só a Bíblia. Se é a abordagem integracionista, tenta integrar a Bíblia às teorias modernas. Se é aquelas outras teorias que a gente viu, se eu não me engano, na segunda ou foi a terceira aula, que eu falei dos 5 tipos de aconselhamento e 6 teorias da psicologia. Mas vamos lá. E aí o autor também vai falar da prioridade da grande comissão. Lembre da primeira aula sobre esse capítulo, a aula anterior. Nós vimos que existe o quê? Que nós, como cristãos, devemos o quê?
lembrar que tudo que fazemos devemos associar à grande comissão, aquela que está no final do Evangelho de Mateus, em que Cristo nos comissionou a fazermos discípulos. E aqui o autor vai falar da abordagem dele, do aconselhamento, ou seja, de uma psicologia cristã, certo? E o autor vai nos falar como é que é a abordagem dele e como é que ele chama essa abordagem, certo? Então, só um minuto. Que ele dá uma definição de como é que ele entende um aconselhamento cristão, certo? Vamos lá. Ele chama esse aconselhamento de o aconselhamento no discipulado, certo? Aconselhamento no discipulado, ou seja, o aconselhamento é parte de tudo que o cristão faz ao discipular outras pessoas. Então, o aconselhamento no discipulado é uma abordagem que se edifica sobre a Escritura, que começa com a Bíblia como seu ponto de partida. É um conceito de aconselhamento que reconhece a crucialidade da grande comissão e tem no seu âmago o discipular aos outros. Toma por certo que o que Deus fala através da Bíblia também revelou verdades acerca do seu universo por meio da ciência, inclusive a psicologia. Logo, leva-se a sério os métodos e as técnicas psicológicas, embora devam ser testados não somente de modo científico e pragmático, mas principalmente à luz da palavra de Deus escrita. Então, o aconselhamento no discipulado emprega certa variedade nos seus métodos, que depende da personalidade, da perícia do conselheiro, das necessidades, personalidade ou problemas do aconselhando, ou seja, de quem está recebendo aconselhamento. Então, os alvos do aconselhamento são ajudar as pessoas a funcionar de modo mais eficaz nas suas vidas diárias, a se libertarem dos conflitos espirituais, psicológicos, interpessoais, a terem paz consigo e a desfrutar de uma crescente comunhão com Deus, a desenvolverem e manterem com os outros relacionamentos interpessoais serenos, a realizarem o máximo potencial que têm em Cristo e a estarem ativamente envolvidos em se tornarem discípulos de Jesus Cristo e discipuladores para ele, para Cristo. Então, essa é a abordagem que o Gary Collins tem, certo? Então, nós podemos chamar essa abordagem de como? Resumindo tudo isso em uma palavra. Se você dissesse assim, Isaac, resumir em uma palavra, integracionismo. Ele integra, ele começa com a Bíblia é a prioridade, mas não descarta a possibilidade de usar métodos da psicologia atual, certo? Desde que seja testado realmente cientificamente e testado pela própria Bíblia, né? Está concordando com a verdade bíblica, ok? Prosseguindo. Então, quais são os princípios da ajuda às pessoas? Nós vamos ver 6 princípios para ajudar as outras pessoas, de acordo com Gary Collins. Na aula de hoje, nós vamos aprender 3. Na próxima, nós vamos aprender mais 3, ok? Então, vamos lá. São 6 princípios gerais que nós já vimos aqui no outro livro, mas é bom reforçar para a gente aprender, não esquecer na hora que precisar orientar alguém pedir ajuda a gente precisar dizer uma palavra, a gente não sabe o que dizer, a gente precisa lembrar destes princípios. Primeiro, qual é o princípio número 1 para ajuda às pessoas? Para a ajuda às pessoas. Em qualquer relacionamento de ajuda, a personalidade, os valores, as atitudes e as crenças do ajudador, ou seja, de quem está ajudando, de quem está orientando, dando uma palavra, seja para encorajar, seja para exortar, seja para estimular, seja para consolar, e assim por diante, ela importa, certo? São de importância primária. Como assim, Isaac? Quem você é, ou a pessoa que está aconselhando você, é de extrema importância na hora do aconselhamento. O caráter, a personalidade, a forma de se expressar, os valores daquela pessoa. E é por isso que o aconselhamento cristão é diferente. Ele é diferente porque aquele que está orientando tem Cristo em si. Deve ter o caráter, deve ter o Espírito Santo em si na hora que vai falar.
e deve ter as palavras do próprio Deus na hora que vão falar. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Mas existem alguns textos clássicos que precisamos ler aqui e vamos retomar. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaure essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E assim ele prossegue sobre fazer o bem, sobre certas atitudes, certas virtudes que devemos ter. Né? Nós aprendemos no ano passado sobre o fruto do Espírito. O que ele está falando aqui? O que o autor quer ressaltar? O autor aqui quer ressaltar que, no texto, os espirituais, aqueles que têm o Espírito de Deus, devem trazer aqueles que estão em pecado, caindo em tentação, devem trazer eles a restauração. Ora, o que é restaurar? Pessoal brigado, dividido, cheio de confusão, você deve fazer o quê? Aquela pessoa que está em pecado, está longe da igreja, nós devemos fazer o quê? Terminar de jogá-la no inferno? Nós devemos jogar mais lenha na fogueira para arranjar mais confusão ainda? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós que somos espirituais devemos restaurar estas pessoas a comunhão com Cristo. Devemos restaurar a comunhão umas com as outras. Mais adiante, o texto também vai falar o que? Sobre o fruto do Espírito, quer dizer, na verdade, no capítulo 5, nos versos 22 ao 26. E ele vai falar de virtudes que uma pessoa espiritual deve ter. E essa pessoa espiritual é que tem os valores de Cristo e é aquela pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Então, você deve buscar ser cheio do Espírito. Nós aprendemos isso aqui no outro livro. Quando você for aconselhar, a sua vida com Deus é muito importante. O quanto Cristo pesa nas suas decisões pessoais, éticas, políticas, culturais, sociais, científicas, filosóficas, o que for. Quanto de Cristo está nisso? Vai influenciar nas suas palavras, no seu exemplo de vida para aquela pessoa que você está orientando. Então, aqui, o autor até fala assim, essas exigências podem parecer muito esmagadoras. Eu não quero jogar agora aqui um peso a mais do que deve ser carregado. Não é essa a questão. A questão é que nós temos primeiro uma responsabilidade para com Deus, para que assim nós sejamos espirituais a orientar. Existem muitos crentes, ditos crentes, que suas orientações são iguais ou piores do que as pessoas do mundo. Iguais, eu repito, existem muitas pessoas que recebem orientações de pessoas nas igrejas que a orientação é igual ou pior do que as pessoas do mundo. Ou seja, a pessoa, ao invés de ser restaurada, se reconciliar com Deus, com o irmão, ela se torna muito pior. Ela sai muito pior. Então, aqui eu não quero trazer um peso. Aqui nós queremos dizer que, apesar dessas exigências, o importante é você ter comunhão com Cristo. Mesmo que essas exigências pareçam esmagadoras, quando você tem comunhão com Cristo, elas são possíveis. É possível sim você ser cheio do Espírito, é possível sim você ter essas virtudes, mas não pela sua própria força, pela sua capacidade, mas somente pela graça de Deus. E Deus te enche do seu Espírito, da sua graça, quando você tem comunhão com Ele, certo? Então, você querer ajudar muitas pessoas, orientar muitas pessoas, mas você não tem o principal, que é a comunhão com Deus, você sim vai trazer, vai dar orientações de acordo com a sua carne, com a sua natureza pecaminosa, com a raiva que você está sentindo no momento, ou com a tristeza, e não com aquilo que Cristo nos orienta. Certo? E aí, estar em comunhão com Cristo torna possível cumprir essas exigências, ter essas qualidades que
que um bom conselheiro deveria ter, certo? Então, esse é o primeiro princípio, certo? Então, quem o conselheiro é, os valores, atitudes, as crenças, aqui crenças no nível geral, o que ela pensa de si, o que ela pensa dos outros, impacta diretamente no aconselhamento, tá certo? E aí o autor vai falar que Jesus revelava essa empatia, esse amor pelo próximo. Ele tentava também entender a situação da pessoa. Então, quando a gente for seguir os princípios bíblicos, nós sermos como Cristo. Nós temos o quê? Compaixão. Tentarmos entender a situação da pessoa, para daí darmos algum tipo de orientação, certo? Ter amor, ter empatia, levar em consideração cada situação, cada pessoa, no contexto dela, o que é que ela está passando, como é que ela vê a vida. E aí você vai tentando mudar de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, certo? E aí, tomar muito cuidado, o autor aqui nos relembra, que quando nós falamos empatia, você tem que tomar muito cuidado, que é assim, você tem que entender o outro, tem que se colocar no lugar do outro, mas você tem que entender que o outro é o outro e você é você. Como assim? Porque, ao pé da letra, empatia só significa sentir o que o outro sente. E esse é um apelo muito forte hoje, nessas ideologias do ressentimento, hoje em dia. Usam muito o ressentimento. Então, por exemplo, na mesma medida que eles dizem, você tem que entender o meu lado, você tem que entender o lado dos que sofrem, na mesma medida, eles usam o quê? De violência. Por quê? O que é empatia? Não é sentir o que o outro sente? Se o outro está triste, eu sinto a tristeza dela. Mas o que acontece em contrapartida? Na hora que o outro também está com raiva e quer matar alguém, você sente raiva da outra pessoa também. Isso é muito perigoso. Isso é instrumentalizado hoje de maneira impressionante nas redes sociais, nas políticas. Isso aqui é direita e esquerda, viu, gente? Eu não estou dizendo é um grupo ou outro. O pessoal chama até ideologia do ressentimento. E aí o que acontece? É muito fácil confundir hoje amor ao próximo com ódio a outra pessoa. Como assim? Vou dar um exemplo. Uma pessoa chega na sua casa pedindo ajuda, socorro, porque ela sofreu alguma coisa. E aí você tem amor para aquela pessoa, você tem compaixão. Mas tem que tomar muito cuidado, porque você pode, e se ela chega com muita raiva, o que pode acontecer? Você, na mesma proporção, você pode pecar também junto com ela, sentindo raiva, uma raiva pecaminosa, até agressiva daquela outra pessoa. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, empatia não também é essas porra toda, não, certo? Por isso que eu prefiro compaixão e amor, como a Bíblia mesmo descreve, certo? Então tem que tomar muito cuidado, certo? E também na hora não confundir as coisas, confundir os seus sentimentos com o da pessoa, que aí também você vai ficar doente igual a ela. Aí ninguém se ajuda, né? Você afunda junto com ela. Então, outra coisa que o autor nos alerta sobre essa questão de ter empatia, compaixão, amor, é que também nós temos que ter muito cuidado, que é possível que nós, como ajudadores, coloquemos as nossas próprias necessidades no relacionamento à frente. Como assim? Não é o fato de eu querer ajudar, querer que a pessoa se sinta bem com Deus, esteja uma vida que glorifica a Deus, uma vida transformada. É porque eu me sinto útil, eu gosto quando as pessoas vêm pedir minha ajuda, eu me acho importante, eu acho que as pessoas sabem, as pessoas precisam de mim. E aí isso pode se tornar um tipo de orgulho pecaminoso, do tipo, quando as pessoas vêm pedir a sua orientação, não é porque você queira ajudar, mas é porque você se sente importante e melhor do que os outros. E aí você tenta, no aconselhamento, preencher uma carência sua e não ajudar a pessoa necessitada. E aí acontece a seguinte situação. Quando a pessoa, e aí a gente vai falar no próximo tópico, quando a pessoa não reage como você esperava, a sua reação é totalmente desproporcional. Porque você estava, na verdade, querendo satisfazer suas necessidades e não ajudar a pessoa na sua necessidade, certo? Vocês estão entendendo a questão? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que botar muito claro na sua cabeça. Quando a pessoa pede ajuda, é ela que precisa de ajuda. Não é você que precisa ser satisfeito. Tomar muito cuidado com isso.
Porque pode acontecer, por exemplo, você é uma pessoa que dá bons conselhos, de acordo com a vontade de Deus, e tá tudo certo, ok. Só que aí você começa a perceber que todo mundo faz isso com você. E você começa a perceber que você ganha um destaque, por exemplo, na sua igreja, no seu trabalho. E aí pode acontecer de, na verdade, você se tornar necessitado de que as pessoas venham pedir a sua orientação. E como eu vi aqui, tem tudo a ver, sim, com a música do Marco Teles, né? A canção do cristão medieval, né? O nome. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que lembrar, o necessitado, que naquele momento, claro, todos nós somos necessitados, mas naquele momento de socorro, quem está precisando de ajuda é aquela pessoa, certo? Então, às vezes ela não vai corresponder com uma formulazinha de bolo do jeito que você espera. Às vezes ela vai responder de forma ríspida, vai responder de maneira até desrespeitosa, e isso também foi o que nós fizemos a Cristo. E muitas das vezes Cristo ajudando as pessoas, querendo ajudar, e foi assim que as pessoas reagiram e responderam. E não deveríamos esperar muito diferente disso. Então, tomar muito cuidado com isso, certo? Que a necessidade primária é ajudar aquela pessoa, certo? Fazer a vontade de Deus ao ajudar aquela pessoa, certo? Qual é o princípio número 2 para a ajuda às pessoas? As atitudes, motivações e desejo por ajuda da parte do auxiliado também são importantes no aconselhamento. Vamos lá. Primeiro, agora nós focamos na pessoa que está aconselhando. Agora o nosso foco, qual é o segundo princípio? Tudo deve ser considerado naquela pessoa que você está aconselhando. Não é resposta pronta, não é só um palpite. Você quer dar o conselho do próprio Deus para aquela pessoa, vinda da parte de Deus. Aquilo que agrada a Deus. Lembra disso que eu falei? Você tem que ter como principal objetivo agradar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, e não a sua própria, ou até mesmo daquela pessoa. O autor começa falando que muitas pessoas, elas sabem que precisam de ajuda, elas até pedem ajuda, mas tem muitas situações em que ela não quer mudar. A pessoa não quer mudar, ou ela não quer ser ajudada. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente também precisa avaliar essas situações. Tem muitas das vezes que a pessoa não quer ser ajudada por rebeldia, aquele adolescente rebelde. Mas até isso você precisa entender. O autor vai falar que você precisa entender por que a pessoa, que crença, que desejo, o que está levando aquela pessoa a agir de maneira tão rebelde. Pode ser depressão. Então, tem casos, não é que a pessoa só está. Não é só uma questão de força de vontade, ela não quer ser ajudada, como caso de rebelião. Muitas vezes, no caso de depressão, é que ela nem consegue, ela nem tem forças para ver, ela não consegue nem imaginar para ela. É até difícil imaginar uma situação diferente. Às vezes é indisposição mesmo, é só preguiça mesmo, é comodismo mesmo, a pessoa não quer sair da zona de conforto mesmo, tá muito cômodo ali. Para ela acha que ela vai demandar muito dela, para ela mudar, para ela. E aí ela fica daquele jeito, certo? Às vezes é medo de perder, medo de que ao ser diferente vai ser pior, medo de tentar e fracassar, certo? Então, a gente tem que entender a situação. Como é que a pessoa pensa, os valores, as crenças, os desejos, o que é que ela almeja para a vida dela, as motivações do coração, as atitudes do dia a dia dela, que tipo de atitudes ela tem em determinadas situações. Isso deve ser considerado para que o aconselhamento seja bem sucedido, certo? Então a pessoa, ela tem que aceitar a mudança. E mudar não é fácil. Mudar não é fácil. A gente tende a essas circunstâncias de comodismo, de se acomodar, de manter a mesma situação. E para uma pessoa que já está sofrendo, isso é muito difícil. É muito difícil. Para uma pessoa que está passando por um problema, é muito difícil. E vocês vão lembrar aqui também, tem que lembrar, que existem coisas do nosso próprio cérebro, que são mecanismos mesmo de defesa que, na verdade, estão fazendo mal. Vou dar um exemplo. Lembra que eu falei para vocês, se eu não me engano, foi nas primeiras aulas, eu falei de barreiras para aconselhamento. Eu falei para vocês do viés cognitivo, certo? Lembra que eu falei para vocês do viés cognitivo? Dentro desse viés, lá, o que é um viés? É como se fosse assim.
Vocês já viram aqueles espelhos de circo em que ele distorce a imagem? Fica magro, fica gordo, fica alto, fica baixo. Pronto. A nossa mente, né? Nós não somos falhos só nas nossas ações. Nós erramos na nossa mente, nós avaliamos as coisas e a gente, como esse espelho, a gente distorce o que a gente está vendo, o que a gente está percebendo. Então, por exemplo, existe o viés, é isso, é uma distorção do julgamento. Então, por exemplo, a pessoa vai contar algo para você e você piora a situação. Ou você conta para alguém, a pessoa assim, não se toca, a pessoa diz assim, ei, cara, é assim, assim, assim. Aí a pessoa, ela até ouviu o que você falou, mas ela não entendeu, ela ignora, ou ela finge que não entendeu. Então, assim, o que isso tem a ver aqui com aconselhamento? Tem a ver com o fato de que, por exemplo, as pessoas, elas naturalmente vão reagir de maneira contrária. Você vai dizer para a pessoa assim, não faça isso, ela vai lá e faz. Outras vezes são situações até perigosas, como por exemplo, por que você acha, irmãos, pensa assim, sinceramente, por que você acha que mulheres não conseguem sair de relacionamentos abusivos? O que você acha? É porque ela não quer. Não é só uma questão, como eu disse, não é uma questão de vontade. Existe um viés cognitivo, que eu não vou me lembrar agora o nome, eu só lembro o que ele faz. Que é assim, quando você investe muito tempo, dinheiro, capital moral, emocional, social, você demanda a sua vida em detrimento de alguém, você acha que desistir desse relacionamento vai ser pior. Existe isso. E aí, é, é, E aí a pessoa começa a distorcer o julgamento das coisas. Existe, por exemplo, uma coisa chamada síndrome de Estocolmo. A pessoa, só para vocês conhecerem e depois pesquisarem, a pessoa se apaixona pelo seu agressor. Isso não precisa ser durante anos, não. Isso pode ser um trauma. Aí a pessoa fica apaixonada, gente. É as coisas doidas do cérebro da gente. A pessoa fica apaixonada pelo agressor. Certo? Então, assim, tudo isso a gente tem que considerar, mas é uma coisa que, como eu disse para vocês, a gente tem que ir aprendendo, de acordo com a Escritura, certo? Se você conhecer na Bíblia, você conhecer na Escritura, você vai ver situações assim. Você vai ver situações assim. Situações, por exemplo, situações em que Israel, ao invés de servir ao Deus verdadeiro que os libertou, queria voltar a uma situação de escravidão, que é distorção de julgamento pior do que esse. A pessoa, não, eu vou ter minha própria casa, vou ter onde morar, vou viver para a glória de Deus, não, eu vou voltar lá para a escravidão porque tem carne. Percebe a distorção do julgamento? Isso é o pecado que faz. O pecado é esse erro de julgamento também. Ou seja, o pecado está associado à sua mente também. O pecado afeta as suas ações, afeta a sua mente, os seus julgamentos. Tá certo? Então vamos lá, prosseguindo. Acho que agora eu consegui apresentar para vocês. Eu sumi aí, mas eu estou conseguindo apresentar para vocês. Tá certo? Agora está apresentando, né, para vocês? Pode botar aí nos comentários aí se tá, agora tá aparecendo. Acho que tá. Sim, tá. Obrigado, Gui. Vamos lá. Então, as pessoas, você precisa conversar com a pessoa e fazer ela entender que ela precisa mudar. Isso eu acho que é o mais difícil. Mas o Espírito Santo vai estar lá com você. Não esqueça disso. Não joga uma responsabilidade para você maior do que as suas capacidades, certo? Então, o autor aqui vai comparar essa necessidade de mudança como você querer que um descrente seja uma pessoa espiritual, seja uma pessoa temente a Deus. O Espírito Santo vai fazer essa mudança, certo? Mas ele vai fazer também através das suas palavras, do relacionamento que você tem com aquela pessoa. Então, você vai ter que levar a pessoa a reconhecer que ela está sendo resistente e ajudar a perceber o valor da mudança. Vai ter pessoas que você vai orientar e a pessoa tá bom, tá. E ela vai. Aí você tem que entender por que a pessoa. Então você tem que mostrar para ela e dizer assim, cara, tu não tá ouvindo o que eu tô falando. Tu não tá entendendo, tu tá só ignorando. Então, dependendo do seu nível de relacionamento, você vai falar isso para a pessoa. Ah, você simplesmente tá desconsiderando. Cara, já é a terceira vez que eu te falo isso, mas tu tá teimando nisso.
Tem alguma coisa que está acontecendo, tem alguma coisa que tu não está me falando, ou tem alguma, o que está te impedindo, e aí você tenta entender o que está acontecendo, certo? E mostrar para a pessoa que ela ir para esse outro lugar, para essa outra situação, vai ser melhor para ela. Isso eu acho que é um dos mais difíceis, porque a gente tem essa tendência a se acomodar, a se aquietar, certo? Mostrar o valor da mudança. Isso aqui é muito importante, por exemplo, na situação de luto. Por exemplo, você não só o luto de um ente querido que faleceu. Como eu já expliquei aqui outras vezes, o luto é uma perda significativa. Como assim? Pode ser um emprego que você perdeu, que a pessoa nunca mais vai achar que vai recuperar uma boa situação de vida. Pode ser uma amizade que foi morar longe, a pessoa nunca mais acha que vai fazer amigos ou bons amigos. Ou pode ser, por exemplo, isso acontece muito na adolescência. Por que às vezes o adolescente é meio rebelde? Porque ele ainda está lutando e existe uma tendência hoje na nossa cultura de jogar ainda mais peso nisso, que é o quê? De você achar que só é bom a infância, a vida adulta é uma droga. Desculpa, mas é verdade. A cultura diz isso, não é verdade. A cultura diz isso. O que é verdade? É verdade que a cultura diz hoje. Feliz é quando você é criança, quando você é adulto, a vida é uma droga. É assim que nos filmes é retratado, é assim que nas novelas, nas séries são retratadas, nas músicas. Então o que acontece? Crescer na cabeça do adolescente é uma droga. Ele pensa que a vida dele vai ser um lixo. Então, o luto, existe um luto simbólico no adolescente de que mudar é ruim, ele se revolta, ele não quer. Ele não quer. E isso é uma mudança terrível na nossa cultura, em que as pessoas fogem das responsabilidades porque elas acham que vai ser só coisa ruim. Eu vou dar um exemplo aqui, que um teólogo chamado R.J. Rushdoony, eu gosto sempre de citar esse exemplo, ele diz, o nosso tempo, a pós-modernidade, é uma fuga da maturidade. Mas é uma fuga da maturidade porque há um ódio à vida adulta. Percebam, antigamente, ele dá esse exemplo, antigamente, os pais vestiam as crianças de profissões, era marinheiro, era policial. Por que as pessoas faziam isso? Até de maneira inconsciente. Porque se almejava a vida adulta, a vida madura, a vida responsável, a vida com consequências, com trazer responsabilidades, gerar uma família, ter um emprego, organizar, liderar, tudo isso era almejado da criança. Então a criança crescia desejando a vida adulta, ou desejando ter barba, desejando, vixe, eu vou ter meu emprego, vai ser legal. Aí hoje em dia o que a pessoa pensa? Vai ser terrível, vai ser só coisa ruim. Quando não é verdade, mas percebam, é uma crença que foi colocada na cabeça da pessoa. Então você coloca ainda mais dois sofrimentos no luto de a pessoa abandonar a infância e agora se tornar o quê? Um adulto. E aí, as pessoas dizem assim, é claro que, por exemplo, a psicologia hoje estudou e entendeu que, por exemplo, existem várias fases. Existe, né? A infância, o junior, tudo bem. Mas percebam, vocês perceberam que acrescentou não sei quantas fases entre a criança e a vida adulta. Mas não se acrescentou nenhuma fase entre a vida adulta e o idoso? Por exemplo, é criança, é junior, é pré-adolescente, adolescente, jovem. Antigamente era só assim, ou você é jovem, maduro, ou você é adulto. Aí, agora na vida adulta, só é adulto e idoso. Acabou-se. Não tem diferença não entre uma pessoa de 40, 50, 60, 70 e 80 anos? É claro que tem. Mas por que hoje se frisou isso? Porque hoje há uma tendência de uma fuga, um retardamento, como o Pedro aqui botou, da maturidade. Certo? Então você, adolescente, jovem, tem que combater essas crenças na sua cabeça. A Bíblia exalta a maturidade. Quando Cristo fala da criança, não é da imaturidade dela, mas é da capacidade dela de aceitar a necessidade dela, dos outros e principalmente de Deus. É só isso que ele está dizendo. Em nenhum momento Cristo vai exaltar a imaturidade, ou como alguns dizem, a inocência da criança, a ingenuidade da criança, certo? Não é isso que Cristo lá está falando quando ele fala da criança. Certo? Mas eu entendo que existem as fases de maturação. Não é que quer dizer agora que daqui para amanhã você vai assumir várias responsabilidades. Eu estou querendo dizer que hoje há uma tendência a um retardamento, certo? Essas crenças também tornam ainda mais difíceis, por exemplo, o adolescente crescer. Aí ele fica o quê? Revoltado.
E nós também, adultos, temos responsabilidade, né? Eu ainda não sou pai, mas temos a responsabilidade daquilo que nós passamos da vida adulta para a próxima geração. Se a gente só fala de coisa ruim da vida adulta, a criança diz assim, eu não quero isso para minha vida, não. Você é eternamente criança, né? A síndrome do Peter Pan, certo? Temos que tomar muito cuidado com isso, certo? E, por exemplo, e aí o que isso tem a ver com o luto em geral? Você tem que mostrar que a vida ainda é significativa. Você tem que mostrar, por exemplo, se for um ente querido que partiu, existem outros entes queridos que precisam de você, que você é importante para elas, que elas são importantes para você, certo? Então, você vê onde é que está a resistência nessas crenças, nesses valores, atitudes, na cultura da família onde a pessoa foi criada, certo? Então, o aconselhamento é um processo de ajudar outra pessoa a transformar-se e crescer. Mas esse crescimento é mais fácil, é óbvio, quando o ajudador e o ajudado cooperam. Então, você vai ver que, por exemplo, você quer ajudar, mas a pessoa não quer se ajudar. Mas esse não quer não é só uma questão de vontade. Você tem que entender a situação. Às vezes pode ser simples birra mesmo, pode ser problema, família, pode ser inúmeras coisas. E você precisa entender que existe essa barreira, certo? Então, nós devemos também ter em mente que nós devemos ajudar a pessoa a o quê? A relaxar e abrir o coração. E é por isso que é muito importante, que é o terceiro tópico, que é o relacionamento. Ou seja, a gente falou de um e de outro, agora dessa harmonia, dessa interação entre os dois. Aqui, esse tópico aqui, a tua fé te curou, isso aqui é interessante, porque o autor fala assim, quando Jesus realizava as curas, ele perguntava o que a pessoa queria, o que ela mais desejava, e ela dizia, e Jesus a curava, e diz, a tua fé te salvou, né? Aqui, as pessoas podem ter um certo, vixe, Isaac, tu está dizendo que a fé da pessoa salva? Sim, mas nós temos que entender a natureza da fé. O que é a fé? A fé não é outra coisa senão a minha confiança depositada em outro, e não em mim mesmo. Então, quando Jesus diz, a tua fé te salvou, é porque foi a fé nele, em Cristo, em Deus, que curou, que salvou, que libertou. Por que ele está dando esse exemplo? Porque ele está dizendo que aquela pessoa, ela quis, ela pediu por ajuda, e ela creu que seria curada. Ela creu. E você percebe que a atitude de crer não é tão fácil assim. As pessoas acham que crer é só, vou só orar, vai dar certo. Não é isso. Crer altera a tua forma de ver o mundo, a tua atitude. Por exemplo, uma pessoa depressiva, ela não acredita que vai sair dali. Ela não acredita que pode ter esperança de dias melhores. Uma pessoa que está em luto, um luto prolongado, que se torna depressão, ela não acredita que a vida é mais significativa. Então, mudar, que ela acredita, que ela confia em Deus, que Deus é bom, que Deus está com ela, é um processo difícil, mas que é realizado pelo Espírito Santo, através das nossas vidas. E o terceiro princípio, o princípio número 3 para a ajuda às pessoas é o relacionamento de ajuda entre o ajudador e o auxiliado é de grande relevância. Primeiro nós falamos de quem ajuda, de quem está recebendo ajuda, agora do relacionamento entre os dois. Primeiro deve ter o que? Harmonia, certo? Deve ter uma interação. Relacionamento envolve o quê? Confiança. Não esqueça disso, certo? Então você tem que confiar no que a pessoa está dizendo, não então ficar agindo com desconfiança, tem que confiar. Se não foi o que a pessoa disse, aí depois, cara, mas tu não tinha me dito isso, tenta reatar, mas não agir sempre com desconfiança, né? Você destrói o relacionamento quando não tem confiança. Tem que ter essa troca entre os dois, claro, na medida que cada um coloca os seus limites, né? Do que está sendo dito, do que está sendo, mas percebe, esse nível aí é o da confiança. O quanto você vai falar e o quanto a outra pessoa vai falar para você vai depender dessa harmonia entre vocês dois, dessa confiança, desse nível de intimidade que a pessoa conta para você, o que ela deixa de contar, certo? O Gary Collins aqui vai falar que Cristo também fazia isso. Cristo tinha níveis diferentes de relacionamento. Perceba, Jesus tem momentos que está com 120, tem os 70, tem a multidão, tem os 120, tem os 70, tem os 12, e tem hora que tem 3, Pedro, Tiago e João. Isso é muito interessante. Ele fala também lá de Paulo, quando fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, que diz assim: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão
Opa, desculpa, aqui é o capítulo 3. Capítulo 2, verso 1 e 2, pronto. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Só uma pessoa de íntimo relacionamento, de proximidade, diria coisas como chamar Timóteo de meu filho, não sendo filho dele, fiz chamar Timóteo de meu filho. Diria coisas, sabe as coisas que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas? Pois é, transmita isso. Isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos, para se instruir a outros. Ele confiava que Timóteo sabia quem ele era. Ele confiava no que as pessoas estavam falando dele, certo? Então, o autor no livro, nesse livro, ajudando uns aos outros pelo aconselhamento, ele até desenha mesmo, bota um desenho de vários círculos, aí ele bota 1, 2, 3, né? Como se fossem níveis de relacionamento. Por exemplo, nível 1 é com Deus, sua intimidade com Deus, sua vida devocional. Esse é o nível mais importante. O nível mais importante. Sem dúvida. Esse deve ser o nível mais importante. Aí, num segundo círculo, ele vai falar de pessoas íntimas que estão na sua casa, na sua família. Por exemplo, no caso de Cristo, além da sua de Maria, e os três discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estavam em momentos ali cruciais com Cristo. Em um terceiro nível, ele estava falando dos outros 12, né? Completaria os 12, né? Então, na igreja, seu nível deve ser, por exemplo, se você é um líder, você é o pastor, os presbíteros, diáconos e a membresia em geral. Quando você começa a distorcer essas coisas, aí começa a ocorrer muitos erros. Por que o autor está dizendo isso para o aconselhamento? Porque dependendo do nível de proximidade, de profundidade do relacionamento que você tem, o aconselhamento vai ser diferente. O aconselhamento vai ser diferente, certo? E aí, é importante também lembrar isso, que ele nos relembra. Você não precisa ser o melhor amigo de todo mundo. Mas você tem que lembrar que a igreja, como uma família, todos nós somos irmãos em Cristo. Tem irmãos na sua família que você é mais próximo. Ok? Mas independente disso, ele é seu irmão. Agora, isso quer dizer que ele precisa ser seu melhor amigo? Não, mas você deve se importar com ele, porque ele é seu irmão em Cristo. Certo? Você deve contar tudo para ele? Não necessariamente. Mas na hora que ele precisar de ajuda, você deve estar disposto a ajudar. Isso é família. Então, quando os conselheiros procuram tratar todos os seus aconselhados da mesma maneira, deixam de conseguir boa harmonia, porque cometem um erro de pensar que todas as pessoas são iguais. Então, vai ter dependendo do relacionamento que você tem, você pode ter mais liberdade de dar uma bronca. A pessoa que te conhece, sabe, você vai lá, você vai dar uma bronca mais dura nela. Uma pessoa que você mal conversa, você já vai dar uma bronca nela, ela se irrita logo, quem pensa que é, né? Entende? Então, a pessoa mais amiga, mais próxima sua, ela aceita melhor certas coisas. Então, todas as pessoas... Outra coisa, não é só nível de proximidade, a própria personalidade da pessoa. Dependendo do nível de personalidade da pessoa, você vai falar de maneira diferente, como é que você vai abordar esses temas, esses assuntos, certo? Então, todas as pessoas não são iguais. E este fato deve ser reconhecido nos relacionamentos que construímos e nos métodos que empregamos. Cada relacionamento é, em certo sentido, sem igual. E cada relacionamento depende da personalidade das pessoas envolvidas, da natureza e da natureza dos problemas, da profundidade da discussão e da proximidade. O aconselhamento é um processo de auxílio, mas esse auxílio envolve relacionamento. Quanto melhor o relacionamento, tanto mais bem-sucedido o aconselhamento. Então, perceba o que ele diz. Quanto melhor o relacionamento, não quanto mais profundo. Por quê? Porque você pode achar que, para você ter um aconselhamento eficaz, você precisa ser o melhor amigo da pessoa. Às vezes, não. Você tem que ser amigo, claro. Você quer o bem da pessoa, você é amigo. Mas ela tem casos, gente, que às vezes uma orientação mais simples, você vê que é uma coisa mais simples, você já conversou com a pessoa e viu que é uma coisa mais simples, você vai perceber que você não precisa saber todos os detalhes. Você já sabe o que a palavra diz sobre aquilo. Você dá uma orientação, ora com a pessoa,
E vai ter situações que a pessoa, poxa, Isaac, era isso mesmo que eu precisava ouvir, pois está resolvido e tal, puxa vida, muito obrigado. Pronto. Eu não precisei ir na raiz, assim, da vida dela, fazer aquela regressão da infância, não precisou, certo? Então você vai perceber, depende do nível do problema, do seu nível de relacionamento com a pessoa, de proximidade, mas que, principalmente na igreja, nós todos somos irmãos em Cristo e devemos cuidar uns dos outros, se preocupar uns com os outros, certo? Mas não quer dizer que a gente vai ser íntimo de todos, amém? Então, eu já peço desculpa aí pelas falhas técnicas, foi áudio, foi imagem, foi transmissão do material, tá certo? Vamos orar então nesse momento, para estar encerrando, já agradecendo a presença de todos vocês, tá certo? E depois desse momento aqui da transmissão, né, da gravação, a gente faz para um momento de a gente conversar e tirar dúvidas. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, eu oro, Senhor, para que nós primeiro, Pai, ao aconselharmos, todos que aconselharem, ou ao recebermos aconselhamento, sejamos pessoas tementes a Ti, pessoas cheias do Teu Espírito, que ao recebermos aconselhamento, ou qualquer pessoa receber aconselhamento, Senhor, nós possamos ter um coração aberto, um coração que tem a Tua palavra como princípio, que nós possamos, Pai, sermos transformados pelo Teu Espírito e crermos, Pai, no Teu poder, que nos transforma, que nos liberta. E que, Senhor, nós possamos ter relacionamentos saudáveis na igreja, no trabalho, na escola ou na faculdade, na nossa vizinhança, na nossa rua, nosso bairro. Para que, de fato, Senhor, Teu Espírito venha falar através de nós e Teu Espírito venha falar para nós, Senhor, que precisamos tanto ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, assim, nos abençoa. Nos capacita, Senhor, com a Tua palavra, com o poder do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. E essa foi a nossa aula aí de número... Amém. A nossa aula de número 13. Amém?